Obrigado, Jesus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém. Todos preparados para o momento da palavra? Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Pessoal da música, muito obrigado. Que maravilha, né, irmãos? Podermos estar em um ambiente onde o Espírito Santo ele tem liberdade, a unção fresca, liberada do Senhor sobre as nossas vidas. Que alegria, irmãos. Chegamos na nossa quinta da família. Você estava empolgado? Você estava com expectativa para esse mês? Aleluia. E queridos, querendo ou não, como eu já fiz, né, o anúncio aqui no domingo passado, quem aqui tem um parente, quem aqui vem de alguma família, levanta a mão. Todo mundo. Então família é uma temática que ela toca toda a igreja. E isso é maravilhoso porque nós estamos capacitando as nossas famílias por meio da palavra. Se tem uma instituição que é criada pelo próprio Deus e que o próprio Deus defende, é a família. Então se você está aqui, parabéns para você, você vai receber instruções poderosas para você aplicar dentro da sua casa e também com seus familiares. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe Wakeman. E para quem não me conhece, eu sou a Elis. Gente, ninguém nunca vê ela ministrando, não, então vocês se preparem, viu? Olha aí, Jeová. Pois é, gente, falar de família, o casal representando a família. E veja bem, antes da gente começar a ministrar, quero só falar para você que o Verbo Shop, nesse mês de maio, está com 20% de desconto nos livros que falam sobre família. Então você pode passar lá no Verbo Shop, você comprando livros sobre a temática de família, você tem 20% de desconto pagando no Pix ou no débito. E eu já quero começar as indicações aqui para você saber o que te aguarda. Olha só, nós temos um livreto, olha só a finura dele. O nome do livro é Não Fale Negativo. O tema hoje da nossa ministração é comunicação no casamento. Então você sabia que as palavras que saem da sua boca comunicam algo? E nós cremos que aquilo que sai da sua boca de negativo, querido, pode ser prejudicial. Então, passa lá no Verbo Shop, adquira esse livro, e ele está com desconto para você. Nós temos também um livro aqui de Tony Cook, O que Jesus diria. Você pode passar lá também e adquirir esse livro. E esse livro aqui, irmãos, quem estava aqui domingo pela manhã no culto do pastor Vlad? Irmãos, que culto poderoso, não foi? E enquanto ele pregava, eu lembrei desse livro também do nosso querido Tony Cook, Relacionamentos Importam. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai trazer um pouquinho dos seus relacionamentos, né? Das lições que ele aprendeu durante o seu ministério. Então, se você estava aqui domingo e recebeu uma boa porção pela manhã, deixa eu te dizer uma coisa, esse livro é para você, e você não pode perder essa oportunidade. Passa lá no Verbo Shop, o pessoal vai estar lá para poder te atender e te dar um bom suporte lá, tudo certo? Bom, pessoal, a temática desse mês, obrigado, Eliane. A temática desse mês é sobre família, e nós, né, pensando sobre o que ministrar para a igreja, hoje vamos começar falando sobre comunicação no casamento. E aí eu quero te fazer uma pergunta, que você, se você quiser, você pode levantar a mão ou não. Você se considera um bom comunicador no seu casamento ou dentro da sua casa? Quem considera um bom comunicador, levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha... tem umas mãos que tá meio Silvio Santos, não sei se vou, se fico, né? Tá mais ou menos assim. Mas interessante, gente, é que a comunicação, ela é uma ferramenta que pode ser trabalhada. Tem gente que pensa assim, não, mas eu não sou um bom comunicador, eu não sei me expressar. Mas hoje a gente vai aprender algumas coisas importantes. Eu quero dizer para você que você tem a capacidade de aprimorar essa ferramenta para beneficiar o seu casamento, para beneficiar o relacionamento seu com seu filho, com a sua família. E comunicação é algo que faz parte do coração de Deus. Quero te mostrar na Bíblia. Abre lá comigo em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Para quem não nos conhece, né, nós somos casados há quase 7 anos, estamos juntos há 10, e nós temos aí 3 filhos, o Miguel, o Murilo, que está lá na salinha, e a Maitê, que daqui a pouquinho está chegando para fechar o time de ouro. Então, graças a Deus, 3 filhos, um casamento abençoadíssimo.
Você chegou lá comigo em Hebreus capítulo 1? Olha só o que o escritor ele começa dizendo. Havendo Deus outrora o quê? Falado. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que Deus, ele já o quê? Havia falado. A gente daqui a pouquinho vai entender o porquê do falar e o quão importante é o ato de falar na comunicação no casamento. E ele vai continuar dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes. Deus falou algumas vezes ou muitas vezes? Deus falou muitas vezes. Então uma pessoa quando ela fala muitas vezes, é porque ela quer ser o quê? Compreendida. Ela quer ser o quê? Entendida. E aí ele continua dizendo, e de muitas maneiras. Então peraí, Deus falou muitas vezes, e Deus falou de várias maneiras. Aqui o escritor está dizendo que Deus falou para o seu povo, mas eu estou trazendo para a nossa realidade, para você entender que Deus é um Deus que fala, e que Ele quer fazer o quê? Ser conhecido. Ele vai continuar dizendo aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. E eu quero ficar só até essa parte do versículo A. Quando nós falamos, queridos, de comunicação, e a gente olha para esse assunto à luz da palavra, se você for perceber toda a trajetória da Bíblia, você vai entender que Deus, Ele sempre desejou se relacionar com o homem. E Ele, nesse desejo de se relacionar com o homem, Ele fez uma comunicação variada para fazer ser compreendido. E Deus, quando cria o homem, Ele percebe que não era bom que o homem andasse só, e aí Ele cria o quê? Uma auxiliadora. Mas o que adiantaria criar uma auxiliadora se os dois não tivessem uma boa comunicação ou um bom relacionamento? Então Deus, querido, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. E quando Ele cria o homem e através do homem Ele cria a mulher, Ele também cria uma ferramenta para que os dois possam ter uma comunicação e possam ser o quê? Completos no seu relacionamento. Então Deus, Ele é um Deus por excelência e a comunicação é algo que partiu do próprio Deus, porque Deus, Ele cria o mundo através de um ato de comunicação e disse Deus, haja, ou seja, na criação do mundo houve comunicação. Se o próprio Deus criou o mundo falando, imagina o que Ele não quer que eu e você sejamos no nosso casamento, na nossa família, usando essa ferramenta de comunicação. E eu quero que você entenda nessa noite, queridos, que a gente vai precisar às vezes romper um pouquinho a barreira do achismo, porque a gente às vezes fica com eu acho. Eu acredito que só nós dois que fica nesse acho. O que você acha? Eu acho. Mas, queridos, a gente vai entender que Deus, Ele é um comunicador por excelência. E Ele fez de várias formas ser entendido. Ele enviou o seu próprio Filho, que era a expressão exata do seu ser. E Jesus passeou por essa terra, comunicando a vontade do próprio Deus. Hoje nós temos essa comunicação divina através do Espírito Santo, habitando dentro de nós. Amém? E quando nós trazemos para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para o nosso seio familiar, a questão da comunicação é uma questão muito importante, porque existem várias formas de comunicação. A gente tem a comunicação verbal, que é essa que nós estamos falando agora, onde a sua voz, ela é emitida. Nós temos a comunicação por gesto, ou seja, enquanto eu estou pregando, eu estou fazendo gestos, isso aqui comunica algo. Tem a comunicação não verbal, que é a escrita, que também nós temos Deus comunicando a sua vontade, inspirada pelo Espírito, dando a homens a oportunidade de escrever. Então a comunicação, ela faz parte. Aí agora imagina, casamos, um homem, uma mulher, dois seres totalmente diferentes, com biologia totalmente diferente. Como é que a gente vai fazer o casamento dar certo? Um homem sendo totalmente diferente da mulher. Quando tem o dono do projeto inserido e a gente usando as ferramentas certas naquilo que ele já abençoou, é porque é possível dar certo. Então, queridos, a comunicação, ela é uma palavra do latim chamada comunicare, que quer dizer partilhar, tornar algo comum. Ou seja, quando você casa, não é mais a vida do Felipe, não é mais a vida da Elis. Agora nós vamos ter o quê? Que partilhar tudo. E a comunicação é o caminho pelo qual eu vou compartilhar com ela aquilo que era da minha vida, ela vai compartilhar aquilo que era da vida dela, e agora nós dois vamos ser o quê? Uma só carne. E aí com o tempo você vai perceber que até os trejeitos no casamento, ele começa a ser o quê? Uma verdade. Por quê? Porque a gente tem tanta coisa em comum, que a gente está ali tendo o próprio dono da instituição chamada família. E só pode ser possível uma boa comunicação no casamento quando Deus se faz presente.
Então eu não acredito em um Deus que quer comunicar a sua vontade para nós como filhos, mas não quer comunicar a sua vontade para o casamento, e a comunicação é essa ferramenta. Talvez você pode pensar assim, eu sou um péssimo comunicador, mas eu quero dizer para você que você está no mês certo, na igreja certa, e ouvindo o assunto certo, porque você vai avançar, você vai ser aprimorado. Ah não, mas é porque na minha casa não era assim. Tudo bem, na sua casa não era assim, mas quando você casou e aceitou Jesus, agora é uma nova história, é uma nova forma de conduzir o seu casamento e a sua família. E a comunicação, queridos, ela precisa de fato acontecer, precisa ter diálogo. Repita comigo, precisa ter diálogo. E aí esse diálogo, irmãos, ele é muito importante. Por quê? Porque a construção da família, ela passa por um bom diálogo, ela passa por uma boa conversa, ela passa por você falar o óbvio. Você sabia que o óbvio também precisa ser dito? Por quê? Porque a gente fica no achismo, e por mais que seja óbvio para você, talvez para ela não seja. E aí a gente fica pensando, mas ela não está vendo o óbvio, ela não está prestando atenção no óbvio. Mas você lembra que eu sou de um jeito e ela é do outro? E aí no casamento a gente vai precisar construir isso juntos e trabalhar e entender como cada um se comunica. Porque, por exemplo, ela está aqui parada, gente. E é o jeito dela, e eu estou aqui falando e não sei o quê. Mas o que? A gente já se conheceu e já entendeu que cada um tem o seu jeito, que a gente se respeita e que aqui não é ninguém melhor ou pior, ou melhor ou pior. E a comunicação no casamento, ela é saudável, porque casamento não é competição, é construção, é parceria. Então Deus, ele é o quê? O nosso comunicador por excelência. Se tem Ele sendo cabeça, se tem Ele sendo o centro, ainda que sejamos diferentes, nós temos algo em comum que faz com que dê certo tudo aquilo que ele já planejou no casamento. E a comunicação é uma ferramenta que ele construiu e deu para o homem para abençoar o casamento. E aí, dando continuidade, a gente fala um pouco sobre a importância da comunicação no casamento, né? A comunicação, gente, ela não depende só de uma, ela depende de ambos. E nesse pouquinho tempo aqui que vocês viram o Felipe ministrando, vocês viram, ele mexe para lá, ele mexe para cá, ele gesticula. Mas eu até falo com ele, quando eu estou vendo ele ministrar, no início, assim, do nosso relacionamento, eu falava com ele no final, falava, vida, você gesticulou demais. Aí ele falava, vou tentar parar, mas ele não consegue. Ele é assim. E aí, gente, a gente vem de duas famílias totalmente opostas, né? A minha cunhada brinca que o Felipe vem de uma família de aglutinados e ele é aglutinado. E eu venho de uma família aglutinada, mas eu sou dispersiva. Explica o que é isso, aglutinado. Felipe é essa pessoa aqui, sanguínea, pra cima, assim como a minha família. Minha família de origem é uma bênção, mas a minha família de origem é bilíngue, fala português e gritando. O Felipe no meio deles é assim... E o encaixe perfeito. A minha família ama o Felipe, a minha família é assim. O Felipe Tem hora que eu falo assim, nossa Deus, gente, para de ficar mimando o Felipe. Minha irmã fala, já fiz o feijão do meu cunha e não sei o quê. Pode falar com o cunha que eu não coloquei cebola nisso, porque o Felipe é a cara da minha família. E aí, gente, no meio de todo mundo falando alto, aí o Felipe conheceu quem? Eu, que sou mais passiva, observadora. Só que eu tinha uma questão também, que isso também vem de família. Quando acontecia alguma coisa, eu ficava emburrada. E essa pessoa aqui, ele tentava decifrar o tempo todo o que estava acontecendo. Ele tentava decifrar. E ele ficava pensando, será que está passando na cabeça dela? Será que ela não está feliz? Será que ela está querendo? Será que ela não quer mais o nosso relacionamento? Será que ela quer terminar o namoro? Ou será que ela quer terminar o noivado? E, às vezes, não era nem com ele, mas eu não sabia o quê? Me comunicar. E aí, gente, a gente vai ver que os elementos principais para que a gente possa romper essas barreiras é paciência, determinação, esforço, maturidade, disposição e equilíbrio. A boa comunicação é o que vai gerar o que é a intimidade do casal. Hoje, o Felipe, ele entende quando eu preciso falar e eu também entendo quando ele precisa falar. Só que o Felipe, ele jura, né, que ele pegou nesses anos aí um pouco do meu jeito de ser, ele jura. Né, ele fala, eu peguei um pouquinho do jeito dela, não sei o quê. Eu acho que ele aprendeu a entender o meu ritmo
E aí você vê, se o Felipe está em casa, você pode ver, se ele for o primeiro a acordar, quando eu acordar já tem janelas abertas, entendeu? Já tem uma televisão ligada, já tem uma música, os meninos já estão fazendo alguma coisa. Ele não, se eu acordo primeiro, eu estou lá com os meninos, mantendo um ritmo mais calmo. O download acontece 2 horas depois, tá, gente? Ela só... Isso. E aí nós temos Miguel e Murilo, que é a mesma coisa. O Miguel é como eu. Ele acorda e ele percebe o ambiente, fala uma coisa ou outra. O Murilo não. O Murilo já desce da cama sorrindo, e já mostra alguma coisa, já está indo feliz para a escola. E aí, quem que é capaz de fazer com que isso dê certo? Deus. Ao longo desses anos aí da gente se relacionando, a gente foi aprendendo a lidar um com o outro. E, às vezes, o Felipe ele tem que me trazer para perto para saber realmente o que se passa. Às vezes, eu preciso mesmo de um momento assim, para eu poder refletir, para eu mesmo entender o que se passa. Igual a gente teve um episódio uns dias desses para trás, que o Felipe ficou tentando entender o que estava acontecendo. E era coisa de grávida, mas eu não conseguia explicar. Aí, no outro dia, a gente indo embora aqui do culto, eu falei, vida, o que aconteceu ontem, eu consegui entender. Foi isso, isso e isso. Aí ele, mas aí enquanto eu estava ali, ele falou, vida, você quer desabafar? Você quer conversar um pouquinho? E eu não quero. Eu falei assim, não quero. Aí, no outro dia, eu falei com ele, vida, eu entendi o que eu estava sentindo ontem, era isso e isso, mas está tudo bem, já passou. E aí, gente, a gente foi aprendendo ao longo desses anos que o Felipe tem esse perfil mais sanguíneo. O Felipe é aquela pessoa que ele não consegue ficar quieto. Se vocês me derem uma ministração completa, eu vou terminar com dor aqui, porque eu vou ficar assim. Entendeu? Eu vou ficar assim. O Felipe não. O Felipe pega um irmão aqui, ele puxa outro ali, dá um exemplo, ele anda, ele desce, aí ele vem para lá, vem para cá. E eu não tenho essa necessidade. E, ao longo desse tempo, a gente foi o quê? Aprimorando a nossa comunicação. E aí, com paciência e muita determinação, o que aconteceu? A gente conseguiu, aí, ao longo desses anos, se comunicar de maneira eficaz. É perfeita a comunicação? Não, porque todos os dias a gente tem alguma coisa para aprimorar. Se você tem 10, 15, 20 anos de casado, você vai ver que todos os dias você vai ter um ajuste para fazer no seu casamento. E quem que nos ajuda a fazer esses ajustes e não desistir e persistir? Deus. Quem está aqui hoje que tem mais tempo de casado, levanta a mão. Quem é o casal que tem mais tempo de casado? Lamartine e a Dona Gil. Quantos anos de casado? 39. E Elinha? Gente, 50 anos! Pera aí. Não, pera aí, uma salva de palmas. Ela é igual eu, sanguínea. Ô, gente, pensa você passar 50 anos com a mesma pessoa, acordando, dormindo, trabalhando. Gente, 50 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se não é Deus envolvido, meu irmão, não tem constituição que dure. E aí é importante, por quê? Porque olha só, é mulher, é homem. E aí, gente, ainda tem um detalhe, eu sou jornalista formado, então a comunicação para mim é uma coisa muito comum. Então, quando eu conheci essa pessoa, me apaixonei, fomos conversar e tudo. Por quê? Porque eu sabia que ela seria minha esposa. Só que eu sabia que eu tinha um caminho a prosseguir com ela. Por quê? Porque eu não posso cobrar dela aquilo que é normal e natural para mim. Eu preciso entender que existe um tempo dela e um tempo meu. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso voltar um pouco mais, desacelerar um pouco mais para entrar no ritmo dela, pegar na mão dela e falar assim, vamos juntos? Porque às vezes, homens, muitas vezes não é o meu caso. Eu sempre gostei de conversar. Mas os homens, às vezes, por não querer conversar, você acaba trazendo um pouco de dano para o seu casamento. Por quê? Porque tem coisas que você vai ter que compartilhar no casamento. Vai ter coisas que você vai ter que trazer, você vai ter que mostrar a sua vulnerabilidade, porque é na sua fraqueza que Deus se aperfeiçoa no seu casamento. Sabe? E nós não temos que carregar o sofisma do mundo que a gente não consegue pôr para fora. Porque se você não consegue pôr para fora, a sua esposa fica sem saber como te ajudar, e cabeça de mulher é igual entrar em Nárnia, você não sabe o que acontece lá dentro. E mulher pensa muita coisa. Então talvez você está pensando, meu Deus do céu, nossa, eu tenho que jogar futebol. Aí a mulher está assim, meu Deus, ele está calado, o que está acontecendo? Será que está acontecendo alguma coisa? Olha só os pensamentos. Então, quando o casal, e gente, presta bem atenção, quando o casal, ele tem uma boa comunicação, você percebe que até espiritualmente isso influencia.
Porque à medida que você vai conhecendo seu parceiro, você vai aprendendo a discernir o seu parceiro espiritualmente. Tem dia, gente, que eu olho para minha esposa, eu já sei, minha esposa não está bem. E aí, sabe o que eu faço? Eu vou comunicar a Deus o que está acontecendo, porque eu e ela temos algo em comum, é Ele. E aí eu vou orar, Pai, fortalece a minha esposa, porque se eu não conheço ela, eu também não sei como orar a Deus a respeito dela. Por isso que eu preciso conhecer, e a gente só vai conhecer como? Conversando, falando, dialogando, entende? Então a gente precisa entender que esse caminho, meu irmão, é você abrir o matagal no machado todo dia, mas é possível você abrir caminho. Aí ela, amém, né? Ela riu para mim e falou assim, só você mesmo. Mas vamos lá, vamos avançar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. Veja bem, a gente, quando vai falar de comunicação, existem alguns níveis que a gente vai tratar aqui agora, e eu quero que você se identifica, para ver se você está nesse nível. Quanto mais longe dos 5, você precisa avançar mais. O primeiro nível de comunicação, gente, é essa comunicação de corredor. O que é a comunicação de corredor? É uma comunicação que eu particularmente não gosto. Ô meu querido, como é que você está? Você está bem? Como é que foi sua semana? Está tudo bem. Imagina você convivendo, casado com uma pessoa, você às vezes passa o dia todo longe dela, e você manda uma mensagem, a pessoa fala, bem, sim, não. Imagina Deus comunicando assim para mim e para você, sim, não, não vai, não faz. Irmãos, misericórdia. Esse tipo de comunicação do corredor, sabe o que acontece, gente? Ela não gera nenhum tipo de intimidade. Casamento, ele tem como aspecto intimidade. Casamento fala de casa, fala de lar, fala de anseio. E se na sua casa não tem intimidade para você ter uma conversa mais profunda, vocês precisam detectar onde está a fragilidade em gerar intimidade. E aí a gente daqui a pouquinho vai falar de 2 pontos muito importantes para que possa ser gerado o quê? Intimidade. Mas esse primeiro nível de corredor, conversa de corredor, é essa sim, não. Esse é o primeiro nível, é o nível mais raso que tem de comunicação. A gente tem um segundo nível, que é o quê? É a conversa de relatório. O que é a conversa de relatório? É um tipo de conversa que ele tem como principal ponto o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Lá na comunicação a gente chama isso de pirâmide, que são o quê? Toda matéria precisa ter pelo menos essas quatro bases para você saber onde aconteceu alguma coisa, por quê, quem estava envolvido. E esse é o tipo de relatório, conversa de relatório, que quando você vai conversar com a pessoa, e aí, como é que foi? Ah, como é que foi lá? Ah, foi bom, foi assim. É uma conversa que ela te traz informação, mas ela o quê? Não é tão profunda. Então você tem noções básicas ali. E tem gente que gosta de se comunicar só desse jeito. Então, o primeiro nível, nível de corredor. Segundo nível, nível de relatório. Aqui a gente agora entra no terceiro nível, que é o quê? Que é uma conversa intelectual. Quando a gente fala de intelectual, é uma conversa que agora vai envolver as emoções. Vai envolver agora os sentimentos. Você vai conseguir ter mais acesso ao seu cônjuge, mais acesso ao seu parceiro, talvez mais acesso até ao seu próprio filho. E aqui só fazendo um adendo, talvez, se você não é um bom comunicador com o seu parceiro, isso vai refletir nos seus filhos. Aí o seu filho passa por um processo difícil que ele não consegue se abrir, mas isso não foi construído com ele. E aí a gente precisa agora entender que a gente vai ter que trabalhar com o nosso parceiro e também trazer alguém distante para esse novo nível de conversa. Então essa conversa intelectual vai envolver emoções, vai envolver sentimentos, vai envolver agora o que se passa no coração de ambos, o que está acontecendo dentro de casa, e isso é muito importante. Por quê? Porque quando você fala de casamento, você fala de sentimentos. Deus não quer que você case para você simplesmente viver cumprindo rotina. Deus quer que você viva o casamento para você desfrutar das coisas boas que um casamento pode gerar no seu espírito, gerar tendo você comunhão com seu parceiro, mas principalmente dentro da sua casa. Ô gente, vocês acreditam que era eu e ela, eu atropelei tudo? E ele falou meus pontos aqui, mas vai dar certo. E aí temos o quarto nível, que é o nível de conversa emocional. A conversa emocional é aquela que a gente consegue falar o tipo de sentimento que está envolvendo aquela conversa. Como ele disse,
Às vezes ele olha para mim e ele percebe que alguma coisa não está bem. Só que, quando a gente se casa, o Felipe disse que entrar na cabeça da mulher é a mesma coisa de entrar em Nárnia, né? E aí eu tava Com vendo... todo respeito, viu, gente? É uma brincadeira, tá? É só pra gente deixar o papo mais leve, viu? Mas tenho todo respeito às mulheres, viu? Mas quem é mulher vai entender o que eu vou dizer. Eu estava vendo uma ministração onde o pastor falava assim, o marido chegou do serviço e aí a esposa não estava bem. O Felipe, como ele disse, ele olha para mim, ele sabe que eu não estou bem. Ele pergunta, você quer conversar? Está precisando de alguma coisa? E aí, a mulher, ela tem uma capacidade de falar, o que você tem? Ela falar que é nada. E na cabeça do homem, o nada, para ele é nada. Aí o que acontece? Ela falou que é nada, a gente segue a vida. E às vezes a mulher só quer o quê? E aí ele segue a vida e a gente fica o quê? Brava. Por quê? Porque na cabeça da mulher o nada é tudo. Sério? É. Sangue do cordeiro. Então no dia que você não fala nada, eu paro tudo para sentar e te ouvir. E o nada é tudo. Então, às vezes, a gente fica brava com o parceiro porque a gente o quê? Não se comunica direito. O que é que você tem? Nada. Mas aí a gente poderia ter falado, sabe o que é que eu tenho? Hoje de manhã eu te mandei uma mensagem, eu falei isso e você não me respondeu direito. Hoje você foi e me deu uma resposta atravessada que eu não gostei. Só que aí a gente fala nada e a gente espera que eles acessem aqui, né, a caixa do Nárnia, de Nárnia, como ele disse. E lembre, nossa, mas eu falei com ela mais cedo de um jeito que ela não gostou, né? Pode ser isso que ela está... Ou aconteceu alguma outra coisa. E aí, nesse tempo todo aí né, esses 10 anos, uma coisa muito, muito interessante é que eu não era de falar. Realmente, eu era uma pessoa de me fechar. Eu venho de uma família assim, gente, não estou depreciando a minha família, viu, gente? Mas a gente carrega um pouco da nossa herança familiar e, na medida que a gente vai descobrindo isso, a gente vai rompendo. E na minha família, por exemplo, tinha tratamento de silêncio, que é aquela questão de não vou conversar durante uma semana. Mas também o dia que eu quiser conversar, eu não vou pedir desculpa. Eu vou chegar e vou contar um caso. E aí, se quiser render o caso comigo, estou desculpada, a gente vai voltar às boas. E isso não é o ideal. E aí, o Felipe, ele é uma pessoa que ele nunca, jamais permitiria isso. E desde o namoro, o Felipe, ele é a mesma pessoa. Se a gente tem alguma questão a resolver, ele não vai resolver pelo WhatsApp. Já viu aquelas pessoas, se tiver alguém aqui, viu, gente, eu não sei, não é uma indireta, viu? Que o dedo até calo, porque pelo WhatsApp é bom para falar, mas eu acho engraçado, que não sei o quê. Aí a pessoa quer conversar pessoalmente, a conversa não flui. Tem gente que não consegue sentar e conversar. E se eu tentar puxar uma briga com essa pessoa aqui no WhatsApp, ele vai falar assim, vida, em casa a gente conversa. Só que o em casa a gente conversa do Felipe é assim, o dia vai passar e durante o dia ele vai continuar mandando mensagem normalmente. Oi, vida, tá tudo bem aí em casa? Miguel e Murilo estão bem? Você está bem? Vocês almoçaram? Os meninos fizeram soneca? O Felipe, ele é assim. E aí, aquilo para mim no início do namoro era difícil, porque eu queria ficar emburrada e calada. E eu pensava, para de puxar assunto comigo. Aí eu ficava pensando, não quero conversar. Só que aí eu fui rompendo, eu falei, isso é bom. Isso é bom por quê? Porque aí eu mudo. E aí eu mudo e a gente não vai levar isso para o casamento. Quando a gente casou, eu já sabia que ele era assim. Nós temos um assunto pendente, a gente vai resolver hoje ainda, mas ele quer saber, né, da vida. Então, nós temos filhos, né, eu estou gestante. Então, se acontecer uma coisa hoje e ele estiver aqui e eu estiver lá em casa, se esse assunto estiver pendente, ele estiver no ar, isso não vai fazer com que a gente pare de se falar. Por quê? Quem que me ajudou a romper? O Felipe. E aí, gente, às vezes a gente olha para o outro e a gente não consegue falar com ele assim, na verdade, o que a gente sente. E isso nem sempre é culpa nossa. Realmente pode ser porque a gente está carregando uma coisa que a gente aprendeu lá atrás. A gente pode estar carregando um costume de família. A gente pode não saber conversar. A gente pode não saber olhar nos olhos e falar. E aí a gente tem que pegar o quê? A facilidade que o outro tem e trazer para a vida da gente. Trazer para a vida da gente para quê? Para a gente melhorar. Por quê? Porque aí eu percebi, eu falei, isso vai ser bom para mim. Ter uma pessoa que insiste em mim, uma pessoa que conversa comigo, uma pessoa que não me permite ficar calada e fazer, por exemplo, um tratamento de silêncio. Então, se eu fizesse um tratamento de silêncio, isso é a mesma coisa de uma tortura para o Felipe. Ah, mas não ia fazer não, porque eu não ia deixar.
E aí ele não deixa mesmo. Por quê? Porque para ele é importante saber. O Felipe, ele é um comunicador, como dizem, né? Deus me permitiu escolher casar com um jornalista. Então ele gosta de saber onde, como, porquê, o que aconteceu, como que a gente vai resolver. E aí, os dias que o Felipe realmente não está bem, ele vai falar comigo também. Ele vai falar assim, vida, esse não é o momento que eu vou conversar. Eu não quero conversar agora, porque eu não quero falar algo que eu não devo, e a gente vai conversar quando eu estiver bem para isso. Olha que autocontrole. Ele não fala. Se ele não estiver bem, ele não fala. E eu aprendi ao longo dos anos o que é respeitar, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero conversar, nós vamos atrás. Você vai falar, eu quero saber, e aí a pessoa explode e fala um monte de coisa na nossa cara, e aí vai gerar o quê? A famosa rachadura no casamento. E aí um exemplo que eu ouvi um dia fala o seguinte, os homens vão entender isso melhor, né? Se abrir uma rachadura numa parede feita ali fora, por exemplo, aí vamos chamar o pastor e falar, pastor, a gente precisa iniciar uma obra para tampar essa rachadura. Vai tampar a rachadura, mas vira e mexe vai precisar o quê? De um reparo. Porque tem coisa que no casamento da gente vira uma rachadura. E aí, quando a gente não consegue respeitar o momento do outro, é isso que acontece. Então, quando o Felipe fala para mim, eu não estou bem para conversar agora, eu sei que ali, realmente, aquela situação atingiu um nível que para o Felipe é difícil falar. Porque o Felipe é uma pessoa que está sempre disposta a dialogar. Mas, às vezes, para ele, aquilo ali ultrapassou um limite dele. E para não falar alguma coisa que ele não deve, aí depois tentar contornar, pedir desculpa, ele pede o quê? Um momento. E ao longo dos anos eu aprendi o quê? A respeitar esse momento que ele precisa. E aí, gente, quando nós falamos da comunicação, da conversa, né, mais emocional, aqui vai algo muito importante. Quando você está com os ânimos alterados, guarda a boca. Olha só o que a Bíblia diz, ó. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. E aí eu entendi que quando você, por exemplo, tem um fato de manhã, sai de casa, porque o fato aconteceu um fato, você foi trabalhar, e aí agora você passa o dia todo fora de casa sem resolver o fato, qualquer conversa que você vai ter com o seu parceiro, ele pode interpretar com base na última experiência que ele teve com você dentro de casa. Então, por exemplo, você deu um problema lá e você manda uma mensagem de texto, você pode interpretar do jeito que você quiser, mas você vai interpretar com base na sua última experiência. Então, às vezes você está falando de uma coisa e seu cônjuge está olhando e lendo aquela mensagem com base na última experiência. E aí eu vou te dizer uma coisa, viu? Comunicação não é o que você diz, mas é o que o outro entende. Eu vou repetir. Comunicação não é o que você diz, mas é o que o outro entende. Então, a maneira como o outro entende, a maneira como ele vai executar algo que vai influenciar e impactar o casamento. Então, é importante a gente ter o quê? As emoções entendidas. Você se conhece? Vou te perguntar, você se conhece? Você sabe qual é o seu limite? Você sabe qual ponto você precisa melhorar para o seu casamento melhorar? Porque não adianta vir fazer gabinete, pedir para o pastor melhorar o casamento se você é uma pessoa difícil. Você precisa saber onde é o seu limite, você precisa saber no que você precisa ser aprimorado. Por quê? Porque se o seu casamento não avança, não é a culpa da Bel e do pastor, não. É sua. E a gente precisa o quê? Ser lapidado para melhorar. Casamento, gente, tem que ser igual vinho. Quanto mais o tempo passa, melhor fica. Você tem que olhar e já saber, olha, minha esposa está bem. Entendeu? Não é, gente, não é igual maracujá que com o tempo vai definhando. Não, casamento é uma bênção. E quanto mais você conhece o seu parceiro, melhor é. E aqui a gente chega no último nível, que é a conversa honesta. Repita comigo, conversa honesta. Quem aqui já teve conversa honesta no casamento, na família? Levanta a mão, gente. Aquela conversa que você fala assim, meu Deus, eu preciso dessa conversa. Semana passada, eu estava passando por uma situação e a Elise já tinha falado comigo a respeito dessa situação. E quando ela falou, você nem sabia disso, mas você vai saber agora. Quando você falou, eu não gostei. Por quê? Porque eu já estava com os meus conceitos firmados e estabelecidos dentro de mim.
Porque na situação eu estava certo. Só que a minha esposa, por ser uma esposa espiritual e sábia, ela me jogou na palavra, e eu fui ver na palavra que eu não estava tão certo. Gente, não é nada grave não, tá? Mas por quê? Porque quando você tem um parceiro que também prioriza a palavra, ela vai te trazer para o prumo na palavra. E aí a minha esposa me trouxe uma verdade que eu terminei de tomar meu café e saí calado. Falei, ela tocou no meu tendão de Aquiles. E aí teve um certo dia que eu acordei pela manhã e eu já tinha notas no meu espírito. Aí fiquei com aquele trem dentro de mim, remoendo, e eu precisando falar. Aí cheguei em casa, tirei um sono com os meninos, acordei e vi um conteúdo sobre um determinado assunto no Instagram. Falei, não, Deus está querendo falar alguma coisa. E aí eu saí do Instagram, fui conversar com um amigo, o amigo estava passando por uma situação que ele me disse como ele se comportou, e ele me deu uma traulitada. E naquele momento eu falei, eu preciso pedir ajuda para minha esposa. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu peguei tudo que eu estava sentindo, coloquei no bolso, cheguei para ela e falei para ela assim, me ajuda. Eu preciso que você me ajude a romper. Eu preciso que você ore comigo. Eu preciso que você me ajude a fazer o que eu sei que eu preciso fazer, mas que eu não consigo fazer. Por quê? Porque tem coisas que gente de fora não vai saber, mas que quem está dentro vai saber porque te conhece. Agora imagina eu com uma situação pendente dentro de mim, eu tenho a palavra, mas porque eu fico no meu achismo, eu não tenho uma parceira que eu posso contar para ela o que está acontecendo comigo. Deus não criou eu e você para vivermos em um relacionamento onde a gente não tem a capacidade de falar e de ser respeitado. Conversa honesta vai envolver as suas palavras com sinceridade, vai envolver os seus sentimentos, mas toda conversa honesta, ela te tira de um buraco e te coloca em um lugar melhor. E aí eu entendi que nessa conversa, irmãos, eu precisei o quê? Colocar para fora. Porque comunicação para mim é uma coisa fácil. Mas o inimigo, às vezes, ele vai trazer uma isca para tentar te segurar naquilo que você sempre foi bem. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, quando você casa, você pega a sua mala, a mala da sua esposa, e vocês abrem a mala. Não é cada um vivendo com a sua mala, cada um vai... Não, porque agora eu sei o que tem na mala dela, e ela sabe do que está na minha mala. Casamento é isso, irmãos. E se tem algum momento que a ponte está ficando larga, que seja você aquela pessoa que vai encurtar a ponte até que não exista ponte mais, e que a conversa honesta seja a salvação do seu casamento, a salvação do seu relacionamento com os seus filhos. Por quê? Porque o inimigo quer que a gente fique dentro de casa, mas cada um no seu celular, sem se comunicar. Te ajuda na comunicação, mas não transmite tudo que uma voz carregada de unção, de poder e de amor pode transmitir. Então essa comunicação, essa conversa honesta, ela passa por esses 5 pontos. E aí quando vai ter uma comunicação honesta, pelo amor de Deus, não vira para o seu cônjuge e fala assim, eu já sabia. Ô irmãos, o trem que tá e o sangue, né? Eu já sabia. Eu te avisei. Ô irmãos, o tal do te avisei. Nossa, aquilo ali faz você tirar o pé do fruto e depois voltar. Mas por quê? Porque talvez a conversa honesta, o seu parceiro está falando uma coisa que para ele é muito difícil. E se aí ele vem trazendo a vulnerabilidade dele, você pega em cima da vulnerabilidade dele, você perde seu parceiro. Você tem que aprender a olhar para o outro, irmãos, e fazer cara de paisagem. Porque minha esposa já falou de coisas que eu já sabia, e não é porque eu sabia que eu... Porque até quando você esboça algum tipo de reação, e você está comunicando algo. Então, enquanto você está conversando com o seu parceiro, e a conversa é honesta e é pesada, olha no olho, se possível, fica até orando no Espírito, para você poder discernir. Uai. Para você poder discernir. Ela quer fazer um adendo, vai lá, irmã. Sobre a conversa honesta, o Felipe estava falando essa questão de sentou e conversou comigo. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa também. Nós, como casal, nós somos um time. Um não está jogando contra o outro.
E uma vez a gente teve uma conversa lá onde a gente morava no nosso apartamento, e a gente estava passando por determinada situação, e eu falei para ele assim, vida, uma escolha errada que a gente fizer financeiramente agora, vai significar talvez mais um ano morando de aluguel, mais um ano sem carro. Eu falei, então a gente precisa o quê? Olhar isso agora com uma atenção maior, porque se a gente tomar uma decisão errada agora, a gente vai se prejudicar lá na frente. E aí, quando o Felipe falou do eu te avisei, eu lembrei que, às vezes, eu lembro disso de uma amiga, né? Ela não vai ficar brava comigo, não, porque eu já corrigi ela, já. Porque minhas amigas, elas trazem para mim a situação já sabendo que elas estavam erradas, né? Aí a minha amiga falou assim, mas ele fez isso, 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 e eu falei com ele, bem feito. Aí eu falei, mas bem feito por quê, se você também perdeu dinheiro? Eu falei, porque o dinheiro é dele ou é de vocês dois? Aí ela falou assim, é de nós dois. Eu falei, quando um erra, os dois são prejudicados. Então, se o dinheiro é dos dois, porque pelo menos no nosso casamento não existe meu dinheiro e seu dinheiro. Se o Felipe tomar uma má decisão, uma escolha, vai me afetar. Vai afetar os nossos projetos. A gente tem lá do lado da geladeira, lá todas as coisas que a gente quer fazer esse ano. E aí, se o Felipe falar assim, nossa vida, eu tomei uma decisão errada, e eu tive um prejuízo, e aí a gente não vai poder fazer tal coisa. Aí eu vou falar para ele assim, bem feito. Não, por quê? Porque no nosso planejamento tem coisas para mim, tem coisas para ele, tem coisas para a família. E aí, se uma coisa desanda, não acontece para ninguém. E a gente precisa também, na conversa honesta, a gente saber ouvir quando o outro traz uma correção. E a correção não é acusação. Felipe, quando ele sabe que eu estou numa fase muito afetada, ele fala assim, ele brinca assim, mas é aquele fundinho de verdade. Você está precisando fazer a oração do não me toque, hein, irmã? Você está se ofendendo demais. Estou falando para o seu bem. E aí, um dia, ele me chamou e falou assim, vida, senta aqui, vamos conversar. Aí sentou, colocou uma mesa de café e a gente foi conversar. Preparei o ambiente, né? Aí ele falou assim, do jeitinho dele. O Felipe, ele sabe o jeito que quando a gente consegue entender o outro, a gente sabe a forma que a gente fala com o outro, que não vai fazer o quê? Com que o outro feche o coração ao ouvir. O Felipe me conhece. Se ele fosse uma pessoa que acusasse, aí eu já ia me colocar o quê? Na defensiva. E aí ele trouxe e falou assim, trazendo para vocês assim, exatamente o que ele falou comigo. Ele falou assim, eu estou percebendo que a gente está com muita coisa pendente para fazer. E eu estou achando que você está gastando muito tempo no celular. E aí ele falou assim, o que você acha? O que você acha? Aí eu falei, é verdade. Aí ele falou assim, pois é, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque o Felipe ele é meio psicólogo também. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para melhorar? Aí eu falei, não, vida, é verdade. E aí eu falei com ele, eu trouxe para ele uma dificuldade. Eu falei, realmente, eu estou me sentindo meio perdida aqui na nossa rotina. A gente saiu de um apartamento, veio para uma casa maior. E eu realmente estou meio perdida ainda. A gente tem muita coisa para organizar. E eu acho que realmente o celular está consumindo meu tempo. Aí ele falou assim, e o que você acha de você fazer uma listinha do que tem para fazer? Eu falei, eu acho bom. Falei, eu acho bom, porque eu já tinha pensado nisso, de eu colocar um checklist e colocando o que precisa resolver. Ele, então, tá bom, se você precisar de ajuda. Entendeu que foi uma conversa rápida, mas que era uma coisa delicada, porque às vezes a pessoa vira para o outro e fala assim, mas você também só fica no celular, por isso que essa coisa está atrasada. Por isso que você não guardou aquelas roupas ainda, por isso que seu guarda-roupa está bagunçado. Por quê? Porque, olha, para você está no celular, você fica no celular de noite, você fica no celular de manhã. E aí a pessoa vem e traz dessa forma, e a pessoa o quê? Fecha o coração. E o Felipe, ele já é uma pessoa que ele tem mais senso de humor, mas no momento de eu trazer uma conversa séria para ele, ele sabe que é sério. Mas, da mesma forma, quando a gente casou lá no início, que o Felipe já me conhecia, ele falava com um tato para falar uma coisa muito simples. Quando a gente casou, ele falava assim, vida, a marmita estava deliciosa, mas eu acho que eu comi um pouquinho mais de sal. Aí eu já sabia, né? Eu salguei alguma coisa. E aí, se ele falasse assim, nossa, mas tinha alguma coisa salgada nessa marmita? A carne estava puro sal. Tem gente que fala, então eu não faço mais dessa carne. Ou então o bolo estava ruim, eu não faço mais esse bolo.
Você quer bolo, você compra. Você já viu que tem gente que fala assim? Você quer um bolo? Compra, encomenda. O povo gostou, tá vendo? O povo gostou. Compra, encomenda, porque eu não vou fazer, porque tudo que eu faço você não gosta. E o Felipe, ele é assim, ele chegava e falava, você colocou um pouquinho a mais de sal na comida, você colocou muita comida na marmita, então faça uma marmita você. Imagina se eu ficasse assim, na defensiva. E aí, o que acontece? O Felipe já é uma pessoa mais tranquila, que eu posso falar com ele, nossa, Felipe, acabou o pó, que café fraco é esse? E ele vai rir, vai zoar, e vai ter... E hoje ele mesmo fala, ele mesmo já toma café e fala, esse café ficou fraco e sem doce, né? Ele mesmo já fala, eu falo, ainda bem que você sabe que eu gosto de café forte. E muito café, gente. E muito café. Um dedo dela é isso aqui, ó. De manhã, viu, gente? Eu tomo muito café. E quando eu coloco o café para ele, ele fala, minha filha, que tanto de café, você está achando que você está colocando café para você? E aí, hoje a gente consegue conversar sobre essas coisas honestamente e refletir. Como ele falou, o dia que eu trouxe para ele a instrução, ele não gostou. Passou uns dias, Deus trouxe para ele. Por quê? Porque eu falei com ele a respeito da palavra. Mas eu não usei a palavra para acusar, eu usei para ajudar, porque, como eu disse, nós somos um time. E aí a gente chega nos elementos mais básicos da comunicação, que é o falar e o ouvir. E aí, quando a gente chega nessa parte de falar e de ouvir, a gente começa a entender algumas coisas. Quem aqui já conviveu com uma pessoa que acorda e está insatisfeita e começa a falar, e começa a falar, e começa a falar, só que fala para as paredes, fala para o cachorro, fala para todo mundo, não chega na pessoa e fala. Não. A pessoa não fala, decide que não vai falar, mas fala para tudo. E aí, no final, ninguém está ouvindo mais. Porque, por exemplo, voltando aqui à minha família, viu, gente? O meu pai, ele era assim. Ele começava a falar e todo mundo saía de fininho. Por quê? Porque o dia não estava bom, tinha muita coisa que ele estava insatisfeito, só que ele não falava diretamente com a minha mãe ou diretamente comigo. Ele falava para as paredes. E brigava, e xingava, e falava. E a gente saía de fininho, porque a gente falava assim, não vai dar não. Aí a gente saía e deixava lá, porque a gente não sabia o que ele queria falar. E aí, a gente precisa entender, gente, que a falar com sinceridade envolve a hora certa e a maneira certa, que é o que a gente estava falando aqui. Felipe preparou o momento, me chamou e falou que eu estava ficando muito tempo no celular. E eu reconheci, porque o celular hoje, gente, o celular é uma ferramenta poderosa, mas também pode ser um vilão. Hoje existem casamentos afetados. Existem pessoas que não se olham mais nos olhos, como o Felipe mesmo falou. Existem pessoas que estão super dispostas a ter uma DR inteirinha pelo WhatsApp, mas não sentam um com o outro, um de frente para o outro e conversa. E aí, gente, tudo precisa... Como em Eclesiastes fala que tudo tem um tempo determinado. Então, existe o tempo de falar, existe o tempo de ouvir também, mas também existe o quê? A maneira correta. Se você começar a falar para as paredes, se você acordou zangado com o cachorro e pôs o cachorro para lá de qualquer jeito, e ficou nervoso, mas não comunicou com o outro a sua vulnerabilidade, não adianta. Você precisa ser transparente, você precisa ser direto, você precisa ser objetivo. E se isso é uma dificuldade para você, você tem que falar com Deus. O Felipe falou que às vezes tem que discernir no espírito, e tem mesmo. Porque às vezes a gente fala assim, como que eu vou ajudar essa pessoa? Como que eu vou falar com ela? Já viu aquela pessoa que aquele casamento que talvez alguém já desabafou com você, ou até mesmo o seu próprio casamento, que você cansou de falar sobre a mesma coisa? Eu já pedi uma, eu já pedi duas, eu já orientei uma, eu já orientei duas, e eu não falo mais. E aí aquela coisa vai depreciando, e vira uma coisa que desgasta. E aí, às vezes, a pessoa não quer mais falar porque o outro não aceita. Eu não vou falar porque a pessoa vai explodir, eu não vou falar porque eu já falei várias vezes. E aí, gente, a gente precisa, de toda maneira, evitar rodeio, evitar indireta, evitar acusação, evitar falar mal do outro, principalmente com os filhos. Se você tem um filho, uma filha mais velha, não vai até ele para falar mal do cônjuge. Senta e resolve com seu marido, resolve com a sua esposa, ao invés de falar mal.
E fala com amor, fala com respeito, fala com brandura, isso é fruto do Espírito. Igual o Felipe falou, que às vezes acontece alguma coisa que a gente tira ali o pé do fruto, e é verdade, porque nós somos seres humanos. Enquanto a gente estiver nesse corpo corruptível, como diz a palavra, a gente vai sofrer a vulnerabilidade. Nós não somos perfeitos. E tem coisa que eu vou precisar falar com o Felipe, que eu vou precisar orientar ele em oração. No dia que eu sentei com o Felipe, e eu conversei com ele, eu falei em amor, porque eu falei, eu não quero ver o meu marido deixando de desfrutar de coisas maiores em Deus por causa de uma bobeira dessa, entendeu? Então, eu precisava trazer o quê? Uma orientação. E eu sentei com ele, por mais que ele não gostou, a maneira que eu falei fez com que ele saísse, refletisse, e aí, no dia, Deus trouxe o quê? Olha, você precisa romper com isso. E ele reconheceu, Deus, eu preciso romper com isso. Então, Deus, gente, ele é o nosso auxílio, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Amém. Então, em coisas que a gente não sabe como entrar no nosso casamento, como resolver, como falar, a gente tem que orar pela vida do outro. A gente, às vezes, tem que falar, Deus, controla a minha língua, controla a minha expressão facial, porque isso também comunica. Entendeu? Me ensina a ter mais amor pelo meu cônjuge, pelo meu marido, pela minha esposa. A minha esposa está precisando que eu ame ela, mas eu não estou conseguindo. E quando eu falo amor, eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de atitude. Entendeu? Porque, às vezes, o outro ele vai precisar o quê? De uma atitude nossa de amor para com ele. Porque, como eu disse, vou repetir mais uma vez, nós somos um time. A gente não está em um ringue que um luta contra o outro. A gente precisa romper até o final. E a gente vê hoje que tantas famílias desistem no meio do caminho, por quê? Porque cansou de falar. E quando você for falar com seu cônjuge, fala a verdade, porque mentira não é de Deus. Fala a verdade para ele, gente, não massageie o ego, não acuse, não traga para ele uma forma assim, eu vou falar, mas eu vou falar bem superficial, para ele não sentir tanto. Às vezes precisa sentir. Mas a maneira que a gente fala vai fazer com que o outro receba. Então, se você chega num tom de ira, num tom de acusação, num tom de deboche, eu te falei que não era para você fazer, o outro fecha o coração. E aí, quando vocês conseguirem finalmente ter esse diálogo, ora junto. No dia que o Felipe falou, ora por mim, eu parei e orei por ele. Eu parei, orei por ele e falei, vamos sim, eu vou te ajudar e a gente vai romper com isso. Eu não quero que isso te pare mais, não. E foi assim que a gente foi rompendo, né, Bíblia? E aí, a gente entra também no quê? No ouvir com atenção. Quando o outro estiver falando, a gente precisa o quê? Ouvir. E ouvir, não é a gente ficar com a cabeça passeando, é trazer para perto. Às vezes o Felipe vai conversar comigo e eu estou fazendo alguma coisa, ele fala assim, vida, eu olho para ele e falo, você pode olhar para mim um minutinho? Eu já até sei. Eu já viro meu celular para eu não ver notificação, para eu poder prestar atenção nele, porque isso aqui é uma coisa simples que vai tirar minha atenção dele. Se eu estou conversando com ele aqui, por exemplo, minha mãe me liga. Aí eu vou rejeitar a ligação dela para conversar com ele, mas eu me conheço. Eu vou ficar pensando, o que a minha mãe está querendo falar comigo? Entendeu? Porque eu sou assim. Então, eu já pego meu celular, bloqueio, viro ele, já coloco de lado e falo, pode falar. E às vezes é uma coisa rápida, mas às vezes a pessoa precisa de uma coisa mais demorada, precisa de uma conversa mais profunda, entendeu? Precisa de um momento certo. Nesse dia mesmo que o Felipe chegou para conversar comigo, os meninos estavam dormindo e ele falou, agora eu preciso de uma conversa sem interrupção, porque eu preciso falar. Aí no final, né, os meninos já tinham acordado, aí o Murilo já orou lá junto com a gente, e tudo certo, mas a gente precisa ouvir o outro. Não adianta, gente. Se a gente não estiver disposto a ouvir o nosso cônjuge, ele vai falar, ele vai se calar e você vai ficar sem saber o que está acontecendo. Aí um dia, do nada, a pessoa vai explodir, você vai falar, não, mas você está falando isso comigo agora 6 anos depois, 7 anos depois, e aí a pessoa fechou o coração. Por quê? Porque eu acho que ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Se eu falar com ele, ele não vai me ouvir. Então, às vezes, eu vou desabafar com a minha amiga, eu vou chamar os meus pastores e vou expor uma vulnerabilidade do meu marido ou da minha esposa, mas com ele mesmo eu não conversei. Por quê? Porque eu acho que ele não me ouve. Então, se você acha que seu marido ou sua esposa tem uma dificuldade de te ouvir, ora também. A gente às vezes, subestima o poder da oração.
E a gente não precisa levar para Deus somente coisas complexas, porque hoje eu estou falando aqui de uma coisa muito simples, mas que talvez para você não é simples. Para você talvez não é simples falar o que você sente. Para você talvez não é simples ouvir uma crítica. Tem gente que não consegue ouvir uma crítica. Entendeu? E aí a pessoa precisa ser o quê? Tratada. Mas aí se a pessoa reconhece, eu preciso ser tratada nisso porque eu não gostei, a pessoa avança e a pessoa cresce. E aí quando você deixa de falar com o seu cônjuge, porque você acha que ele não te ouve, você também não está ajudando, porque aí ele acha que está tudo certo, e aí um dia você explode e ele nem sabia. Tem um versículo lá em Tiago que diz, Tiago capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe, quando a gente está tendo uma conversa e a pessoa está sempre sendo interrompida, não, mas é porque você, lá, está vendo? Sabe, a gente precisa aprender a ouvir e ouvir com atenção. Outra coisa importante no casamento, nunca se esqueça que é melhor você ter amigo e amiga dentro de casa. Não tem problema você ter amigo fora. Mas por que eu não posso compartilhar com a pessoa uma dificuldade, sendo que ela é parceira da minha vida? Tudo bem, homens, vai ter que ter conversa de homem, tá tudo certo. Mas traz a sua esposa para perto, sabe? Conversa com ela, tenha ela como a sua amiga, porque isso é importante. Uma outra coisa que a gente perde muito no casamento com o passar dos anos é: quais são as qualidades do seu cônjuge que fez você se apaixonar e gostar dele que hoje você não diz mais? Ô meu bem, você é tão linda, você é tão inteligente. Ou seja, aproveita disso para você sempre o quê? Deixar o seu casamento às claras a respeito do que você tem, do que te fez manter contato com essa pessoa. E um casamento, gente, que tem comunicação, ele é muito importante, por quê? Porque lá em casa, antes de nós casarmos, a gente já conversava. Quando ela está corrigindo os meninos, ela termina. Por quê? Porque se eu entro no meio da correção dela, os meus filhos vão começar a ter o quê? Partidarismo. Os meus filhos vão começar, não, porque a mamãe é mais tranquila, porque o papai é mais tranquilo. Enquanto ela está corrigindo, eu presto atenção na forma como ela corrige, para que nós dois possamos ter uma forma certa de corrigir os nossos filhos, porque isso prejudica até eles. Então tem filho que já sabe, eu vou lá para o meu pai, porque meu pai eu sei que eu vou ganhar o coração dele. Não, com a minha mãe eu sei que se eu vacilar o negócio aperta. Então a gente precisa ter o quê? Diálogo até nisso. Sabe, casamento, gente, é para ter diálogo sobre a intimidade do casal, sobre a vida financeira do casal, sobre a família dela, gente. A família dela também é minha família. E eu preciso conhecer ela, porque conhecendo ela eu sei até como eu vou me comportar com a família dela. Meu Deus! Porque agora imagina você com treta com a família do seu cônjuge e o seu cônjuge fica de mal-estar porque está indo para a casa da família, mas você que é marido e esposa fica de cara emburrada. Se a gente não aprende a comunicar, se a gente não aprende a pedir perdão, amém ou é de mim? Porque pedir perdão também é bíblico. Porque quando você pede perdão, sai sobre vocês o mundo das suas costas. Sabe, aprenda a fazer o que é difícil, mas que é necessário que seja feito. E a gente entra aqui já nos finalmente já sobre um tópico chamado casamento sem comunicação. Gente, casamento sem comunicação é casamento que está caminhando para o fracasso. E deixa eu te dizer uma coisa, no plano divino, divórcio não faz parte. Não, eu vou separar, por quê? Porque quando eu casei eu não sabia que era, então por que não conversou antes? Por que não alinhou antes? Porque o namoro é para vocês conversarem. O noivado é o passo mais importante, porque depois que você vai noivar, é ali que você tem que saber se você vai avançar ou se você vai terminar. É melhor você terminar sabendo que a pessoa é oposta a você e que vocês não vão dar certo, do que você entrar num casamento que estava enveredado na paixão, porque paixão passa e amor fica.
Aí, 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer que o amor, ele é o quê? Ele é paciente. Como é que você não está tendo paciência com uma pessoa que você casou sabendo como ela era? Por isso que quando Deus está envolvido, Ele vai te dar capacidade para ser paciente. Irmãos, vai haver graça, porque se o dono do projeto está lá, se Ele é a fonte do amor, você vai andar no fruto do Espírito, sabendo que você casou amando e casou com uma pessoa que é imperfeita, mas que o casamento está sendo aperfeiçoado por aquele que é perfeito. Então, casamento sem comunicação, onde você não compartilha dos seus sentimentos, das suas ideias e da sua vontade, dá a sensação de que você está trabalhando sozinho. E casamento não é o Felipe, não é a Elis, é o casal. Nós somos o quê? Um só time. E você precisa aprender a ouvir a opinião do seu parceiro. Porque às vezes eu estou vivendo uma coisa que ela não está vivendo, mas que por ela me conhecer, ela consegue ter uma perspectiva melhor do lado de fora da situação. Mas aí o que acontece? A gente prefere o quê? Evitar. Vou ficar em silêncio. Silêncio também comunica alguma coisa. Silêncio também quer dizer alguma coisa. Então o silêncio, ele priva o casal do quê? Do amadurecimento, da poda, e é necessário. Então você precisa saber em que momento eu vou ter que me calar, porque, gente, vai ler Provérbios. O livro mais importante da Bíblia, para mim, é o Provérbios. Por quê? Porque ele tem um monte de instrução. Guarde a tua língua, guarde teu coração, fala, não fala, segura, espera, vai. Por quê? Porque ali tem tanta sabedoria. A gente está perdendo o nosso cônjuge porque a gente não está sabendo usar uma ferramenta chamada boca, língua. Então, aprenda a discernir o tempo. O casamento é isso, você vai ficando tão afinado que você sabe, agora não é hora de eu falar. Mas aí você está com um litro de álcool 70, né? Quer jogar, o trem está pegando fogo, você quer chegar lá e peraí, e joga mais, né? E a gente não pode ter prazer em acender a ira no outro. Porque a gente acende a ira no outro e depois quer que o Espírito Santo apague um fogo que foi você que começou. E aí a gente precisa o quê? Aprender a entender que o outro, repita comigo, o outro não é obrigado a saber e a concordar com tudo. Pronto, o outro não tem a obrigação. Por mais que ela me conheça, ela não tem a obrigação de sondar o que está no meu coração, porque ela não é o Espírito Santo. Mas a gente tem um só Espírito que comunica e que além disso também convence. Então, às vezes a mulher está lá falando da mesma coisa e o cabra não muda. Minha irmã, sabe qual é a comunicação que você vai ter que fazer? Joelho! Você está adorando, né? Depois ela vai falar lá em casa, gente. Mas tem palavra que sai da sua boca que não sai carregada de amor e de unção, mas que vai ser direto nos pés do Senhor, que você vai ter que orar e ver resultado. Mas se você não aprende a se comunicar com o seu pai, como é que você vai se comunicar com o seu cônjuge? A maneira como você trata o seu cônjuge revela muito como você se comunica com Deus. A vida de oração e de comunhão dela com Deus é dela com Deus e ela que se vire para lá. Só que se ela não é uma boa comunicadora com Deus, isso vai me afetar e afetar a nossa casa. Então perceba o momento do silêncio, mas também perceba o momento de vocês o quê? Falarem, expressar as opiniões. E tem dia que a gente não concorda com tudo não, viu gente? Você sabia disso? Jura? Juramos. Vai ter uns temas legais aí que vai ser falado ao longo do mês, mas a gente não concorda com tudo. Mas tem coisa que a gente precisa ter concordância, sabe por quê? Porque o nosso nível de concordância parte daqui, ó. Então tem coisa que o mundo vai dizer para você, não, cria seu filho de tal jeito, não, faça isso. Mas existem coisas que a gente não pode pegar o que o mundo está falando, está fazendo, porque está dando certo lá. Mas que se não está na palavra, se Deus não comunicou que não é para fazer, a gente não vai trazer para o nosso casamento. Porque a gente está querendo inovar demais no casamento, onde Deus não pediu para a gente inovar. É só fazer o arroz e o feijão, que a boa mão do Senhor vai estar lá sobre nós. Então, gente, um casamento precisa ter comunicação. Me ajuda, eu estou com dificuldade. Entendo o momento do silêncio, mas o momento de preciso pôr isso para fora. E ainda bem, gente, olha só que coisa boa. Ainda bem que você tem com quem, para quem contar. Olha que coisa maravilhosa.
E aí, quando o seu filho e a sua filha vê você tendo uma boa comunicação em casa, isso vai refletir na educação, no aprendizado. Agora imagina, eu vou falar um pouco mais alto no microfone, os seus filhos vendo você, mas você... Que tipo de comunicação a gente está passando para os nossos filhos? Porque a gente tem um menino de 3 anos, que tudo que a gente faz, ele repete. E aí, no dia que ele repetir alguma coisa errada que ele viu, ou ela fazer, ou eu fazer, eu não vou ter que corrigir o meu filho porque ele está errado, porque ele está aprendendo com alguém. Então, a comunicação ela é tão importante no casamento que isso respinga na criação do nosso filho. Então, irmãos, tem que ter brandura, tem que ter firmeza, mas carregada de amor. Porque a Bíblia fala que tem repreensão que é bíblica, e se ela é carregada de amor, mas está na palavra, recebe mesmo com o coração meio doído. Então, para que o nosso casamento seja um casamento de sucesso, gente, e eu vou falar uma coisa para vocês, se o seu casamento não é um casamento de boa comunicação, seu filho não vai querer casar. Casar para quê? Para viver igual meu pai e minha mãe vivem? Essa briga de cão e gato, de gato e rato dentro de casa, quer não? Prefiro ficar sozinho, que eu vivo minha vida e está tudo certo. Não, queridos, casamento é uma bênção, família é uma bênção, e família começa no casamento. A gente não pode deixar esse desejo do casamento se perder. Então, quando a gente vê alguém que vai se casar, não vai fazer aquele comentário infeliz, nossa, você está entrando numa fria. Fica para você se o seu casamento está ruim. Não, meu irmão, casa mesmo. Você quer que eu faça? Faz de graça. Ei, eu vou te dar os móveis. Incentiva o povo a casar, porque está cumprindo o mandamento da palavra. E se está na palavra, é uma bênção, queridos. Família é uma bênção. Se não é a sua família, coitado de você. Gente, a minha vida só foi mudada porque ela chegou. Porque ela me conheceu, estava começando, queridos, tinha acabado de perder minha mãe, já estava vendo a minha família destruída. E que perspectiva de família eu poderia ter? Mas ela me conheceu sabendo as minhas fragilidades e não abriu mão sabendo das minhas fragilidades. Ela me ajudou a curar feridas que nem foi ela que causou. E por causa dela eu estou num casamento hoje abençoado, irmãos. Então olha para o seu parceiro, olha para o seu casamento e fala, glória a Deus que eu tenho uma casa, que eu tenho filhos, que eu tenho uma família, que eu tenho uma igreja, que eu tenho um Deus que abençoa algo que foi Ele mesmo que criou, irmãos. O seu casamento vai passar por fases e vai ter momentos que vai ser difícil. O que não pode ser difícil é viver um casamento difícil sem uma fase boa. E a gente já está com o tempo encerrando. Então, não viva um casamento fadado ao fracasso. Então, a comunicação, gente, para a gente já fechar, para que a gente tenha uma comunicação de sucesso no nosso casamento. Ter uma boa comunicação leva tempo. Repita comigo, uma boa comunicação. Vocês estão aqui ou vocês estão em casa, gente? Vocês estão aqui? Uma boa comunicação leva tempo. Então pronto, se você já entendeu que leva tempo, continua investindo. Uma hora você vai ter retorno, você vai ver o fruto do seu penoso trabalho e você vai se alegrar. E saiba, querido, que o maior beneficiado disso é a sua casa, é o seu casamento. Então não desista porque você ainda não viu o retorno. Não desista porque você não vê que o outro está avançando. Se você está vendo que você junto não está dando certo, ore para que Deus levante pessoas para te ajudar. Mas casamento, meu querido, não é para desistir, é para persistir. Então, casamento, querido, com uma boa comunicação de sucesso, envolve tempo, envolve paciência, envolve os ajustes. João capítulo 15 vai falar das podas para que dê fruto. E se hoje a gente consegue falar disso, falar dos problemas, tirar a risada da cara um do outro, sabe? É porque a gente teve essa liberdade, a gente construiu isso. Agora imagina um Deus, querido, que fez o esforço de se comunicar comigo e com você todos os dias. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, o que Ele não quer compartilhar comigo e com você para que as nossas famílias andem afinada com o reino dos céus? Então aprenda, querido, nessa noite, que comunicação é uma ferramenta que pode ser aperfeiçoada e trabalhada. Se a gente tem no nosso meio uma pessoa que é da nossa igreja, nesse espaço aqui, e que conseguiu estar casada com 50 anos, e se olha para ela, ela não está com cara de prejuízo não, tá?
Ontem os dois estavam ali, fazendo uma obra juntos aqui para a igreja, com alegria e com fervor. Você é um exemplo para nós, Elinha. Um exemplo que passou por décadas. Ela viveu, gente, fases diferentes da sociedade. E a sociedade, ela não vai ficando mais fácil à medida que o tempo passa, ela vai ficando mais desafiadora. Mas você vê quando o casamento tem Deus envolvido, é que quanto mais desafiador é para o mundo, melhor para o crente é. Sua vez. E para finalizar, irmãos, a comunicação de sucesso, ela depende do marido, da mulher e de Deus. Graças a Deus pelo ministério do Espírito Santo, que testifica em nós a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos famílias bem-sucedidas. Então, eu queria convidar, vocês a se colocarem de pé. Se tiver oportunidade de orar, com o cônjuge, se o cônjuge não estiver aqui, pode orar por ele também, ou pode expor também a sua vulnerabilidade também para Deus, porque isso é lícito. Deus é seu Pai, Deus é seu Criador. E vocês vão ter um tempinho aqui para orar a respeito. Mas pratique a comunicação, pede ajuda. Aqui, graças a Deus, nós temos um pastoreio, nós temos a palavra, nós temos indicação de livro para poder ajudar para falar a respeito de comunicação. Olha que bênção, Deus inspirar uma pessoa para falar como se comunicar. Mas não escolha padecer, não escolha se calar quando você pode ter um casamento bem sucedido, não escolha se calar quando você pode falar e abençoar a vida do seu parceiro, ou não escolha se calar quando você precisa exortar também, mas exorte em amor. Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso socorro bem presente, o Espírito Santo é o nosso auxiliador. Então, a gente vai dar esse momento aqui para vocês orarem, enquanto o Ministério de Louvor ministra uma canção. Amém? E se você está aqui em família, ora por essa pessoa agora. Diga para ela alguma coisa que você não diz há tanto tempo. Impõe as mãos, libera uma bênção, sabe? Edifica a vida do seu parceiro. Porque, queridos, é o mês da família. A gente vai fortalecer esses laços. E você está com essa oportunidade enquanto o pessoal canta uma canção.